Olá, olá pessoal, tudo bem? Olha, eu tô vindo aqui hoje para a gente falar sobre superação. Superação de final de relacionamento, superação de uma doença maligna. E aí você tem que tomar decisões para superar. E com tudo isso também falar sobre religião, sobre crença. Qual é a sua religião? Você tem uma religião? Vamos falar um bocadinho sobre tudo isso? Roda a vinheta. Portanto, é assim, eu passei por uma separação recentemente, vão fazer 3 anos. E há 1 ano e meio, praticamente, quase já, passei por um câncer muitíssimo difícil, que era maligno. E fiz mais 2 cirurgias assim, uma foi antes do cancro, a outra foi o cancro e a outra foi o erro médico. Então, deu uma bagunçada aqui no psicológico, mas porque eu, sendo terapeuta, tirei um pouco melhor de letra, só que você tem que ter muita determinação, muita gente, é focar, né? Focar só no bom, focar só no bom e deixar as coisas que não são boas assim meio que de lado, fingir que não tá a ver, sabe como é que é? Então, relacionamento, você tem que ver que você é pessoa única e dar o valor a si próprio, né? E falar assim, não, eu supero isso daí, eu não nasci grudada com ninguém. E tocar para frente, ver que tem coisas te esperando, coisas melhores, temos que lutar para isso, não é fácil, mas as minhas decisões de um tempo para cá, eu que quis terminar o relacionamento porque não estava dando certo, não batiam as coisas, né? São aquelas pessoas que dizem, vou melhorar, vou mudar, e nada disso. Então foi bom para mim também, para o meu amadurecimento. Eu também estava muito imatura com a coisa do relacionamento, não é? Então, aí veio, né, o problema do cancro, foi difícil, o câncer foi muito difícil, porque quando você recebe a notícia de um câncer maligno, você dá uma volta assim na sua vida, na sua mente. Mas você tendo, eu digo mesmo, gente, tendo Deus é outra conversa. É outra conversa, porque quando você crê em Deus, mas crê de verdade, sabe? Você fala assim, não, Deus é todo poderoso na minha vida e Ele é onipotente. Ele pode tudo e eu vou crer nele e eu sei que Ele vai tomar conta de tudo e eu vou ser uma vencedora em Cristo Jesus, né? Então, o que eu quero dizer também com isso é que as pessoas me perguntam bastante, mas você já cria em Deus antes da doença? Você passou a crer depois que você ficou doente, daí você se entregou para Jesus? Como é que é isso? Então, na minha vida foi assim. Eu nasci num berço católico, né? Minha família toda praticamente católica. E a minha filha, ela é evangélica, meu genro é evangélico e os meus 2 netos, que são gêmeos, filhos da minha filha. E eu, na altura, minha filha tinha 11 para 12 anos, começou a frequentar uma igreja evangélica e eu nunca fui contra. Eu tive sempre uma mente assim, não tão conservadora quanto a negócio de religião. Para mim, religião era um estereotipo
uma placa e não queria dizer muita coisa, né? Uma placa da igreja católica, igreja evangélica. Mas eu confesso que na igreja evangélica, a igreja evangélica eu me sentia melhor, sabe? Apesar de frequentar sempre a igreja católica, né? Com a família toda, fiz primeira comunhão, fui batizada na igreja católica, todas as sequências eu fiz, né? E então, quando surgiu a renovação carismática no Brasil, pelo menos lá na minha cidade, eu gostava imenso, porque eu sempre fui um pouco pentecostal. Eu acho que até meu pai era, porque gosta de fazer muitos gestos e falar assim com as mãos. E aquilo de louvar a Deus na igreja católica carismática, renovada, carismática, eu gostava imenso, porque eles cantavam assim com mais jeito pentecostal, e abanar as mãos e fazer os gestos e louvar assim. Para mim aquilo era mais fervoroso, mexia mais comigo, sabe? E então eu fui ser católica carismática. E depois, olha, quase que eu abri uma igreja lá na minha cidade, que era muito pequenina, uma aldeia, como diz aqui em Portugal. E eu gostava muito de ler a Bíblia, de falar sobre a Bíblia, mas eu não tinha entendimento, porque não lia a Bíblia, entende? Então, lia mais ou menos, comecei a ler mais ou menos lá com os carismáticos, mas eu não tinha uma orientação, um discernimento, um entendimento do que é ler efetivamente a Bíblia e entender, né? E então, com isso tudo foi acabando, porque lá na terrinha que eu vivia, nem era muito permitido ter igreja evangélica lá, sabe? Tinha uma família que era e tentavam até ter igreja evangélica, mas os católicos meio que não permitiam muito aquilo, eu acho que era isso. E então fiquei afastada muito tempo assim desse ritmo e continuei frequentando a igreja católica, mas nunca foi assim uma coisa muito forte em mim, sabe? Não tão tocante. Vim para Portugal, eu, sabe, fiquei mesmo afastadíssima daqui da igreja. Quando eu ia no Brasil, ia lá na igreja com a minha família, mas depois de um certo tempo agora atrás, uma amiga também me convidou para ir numa igreja evangélica, e isso há mais de 2 anos, e eu me senti lá super bem. Me senti tão bem naquela igreja, gente, vou falar para vocês, parecia que era a minha casa. Essa casa, minha casa, nós estamos nela para você, Jesus. E então eu comecei a frequentar muito e comecei a ficar encantada. E então, nessa igreja, como eu estava me sentindo muito bem, gente, eu comecei a ler a Bíblia. Falei, gente, eu quero ler a Bíblia assim, do início ao fim, que eu nunca fiz isso e eu tenho essa vontade. E estava já estava começando a desconfiar da minha situação de saúde também. Isso também eu confesso que fez a me apegar mais ainda. E depois aconteceu, eu frequentando a igreja, aconteceu o câncer, e eu então me dediquei ainda mais a Deus, porque eu já sabia que com Ele estava tudo vencido, estava tudo bem, que eu ia vencer, que ia ser uma vencedora em Cristo Jesus. Tinha certeza, gente, eu tive tanta certeza, eu nunca tive dúvidas de que eu ia vencer o câncer, tendo Jesus. E comecei a ler a Bíblia depois que fiz a cirurgia, que aí fui para o Brasil, eu
comecei assim a ler com mais frequência e enquanto eu estive no Brasil em 5 meses, eu li quase toda a Bíblia, vim para cá, terminei de ler a Bíblia completamente e fiquei assim encantada e estou lê-la novamente, já estou em Levítico já e estou lendo outra vez e vou ler. Eu acho que pro resto da minha vida eu vou estar lendo a Bíblia e eu digo para vocês, é apaixonante, é uma coisa que imensurável na vida de um ser humano, é você ter o entendimento da Bíblia, porque eram tantas perguntas sem resposta, tantas na minha vida, e eu não sabia mais o que fazer, sabe? Porque eu precisava entender, eu precisava saber o porquê das coisas. Eu fico tipo um bocado meio desconcertada assim, às vezes até com a minha família, porque eu quis ser também batizada nas águas. Eu tinha muitos sonhos de ser batizada nas águas, né? Como João batizou Jesus nas águas e eu sabia que aquilo não tinha problema nenhum, porque o Espírito Santo está em nós, né? Eu fui batizada com o Espírito Santo quando eu nasci, eu fui batizada na Igreja Católica. E eu digo para vocês, o batismo nas águas para mim foi uma coisa incrível, maravilhosa, e eu vou até mostrar uma foto para vocês depois, eu a batizar. E foi uma coisa, vou contar uma coisa para vocês, gente. Eu estava fazendo nessa Igreja Batista Renovada, que eu sou da IBR Lisboa, e eu estava fazendo o curso para batizar. Porque eu vou dar um tempinho aqui, eu fui no batismo da minha filha com 12 anos de idade lá no Brasil. E eu sempre tive muita vontade, a partir do momento que eu comecei a fazer o curso para batizar, fiquei com muita vontade que a minha filha tivesse, mas a minha filha é no Brasil e eu aqui. E então, olha, eu fiz o curso, chegou o dia do batismo, era um bocado distante, a casa do pastor, onde tem a piscina, que nós íamos batizar, isso era num domingo, foi uma correria danada, peguei o metrô e fui para o batismo. E quando eu cheguei lá no metrô da Amadora, eu saí e não vinha ninguém para me buscar, ninguém podia vir me buscar, as pessoas que iam me levar não deu certo, comecei a ligar para um, ligar para outro, até que eu consegui falar com uma pessoa, porque eu não sabia onde era o endereço, era um lugar distante, mas estava dando tudo errado, gente, estava dando tudo errado no dia do batismo e eu me senti envergonhada, comecei a chorar, porque eu recebi depois uma mensagem do pastor dizendo por que eu não tinha comparecido, que já tinha acabado o batismo. Bem, foi uma decepção horrível. Eu então comecei a chorar desesperadamente lá no metro e de repente assim senti que Deus falou comigo naquele exato momento: calma, por que você chora tanto? Não é para chorar. Você não está indo para o Brasil? Não é aqui que você vai batizar. Você vai batizar no Brasil, porque a sua filha vai participar do seu batismo no Brasil. Gente, eu quase caí das minhas pernas. Eu falei, parei de chorar na hora, senti um alívio tão grande, uma alegria tão grande. Deus fez uma revelação ali para mim, que eu queria tanto, o meu desejo é que minha filha pelo menos tivesse, né, pelo menos ela, porque ela já era batizada. Claro que eu queria que os meus filhos também tivessem a família toda, seria o sonho, né, mas pelo menos a minha filha que estava convertida e que eu fui no batismo dela e ela orou muitos e muitos anos para minha conversão. E eu fui batizada no Brasil, porque eu fui para o Brasil e batizei na igreja Lagoinha de Londrina,
Minha filha participou do meu batismo, minha irmã mais velha participou do meu batismo e eu fiquei super feliz. E eu tenho certeza que minhas irmãs, que a minha família não vai ficar chateada, né? Porque qual o problema, não é? Se Jesus batizou nas águas, fez questão de batizar nas águas, por que eu não poderia batizar nas águas, né? E se ainda houver a oportunidade de batizar em outro país que eu for, sei lá, tenho vontade de ir a Israel um dia e, né, poderei me batizar outra vez nas águas, que é a coisa mais linda. E eu estou muito feliz assim, sabe? Porque não é porque eu sou evangélica, é porque eu faço o possível para cumprir com os mandamentos de Deus, né? Com os evangelhos, com toda a palavra do Senhor, que faz tanto bem para o meu coração, faz tanto bem. Eu oro pela minha família toda, eu oro por toda a gente que precisa, eu oro por pessoas que eu não conheço. Eu peço a Jesus que as minhas orações atinjam pessoas que estejam na maior necessidade, que elas estejam, pessoas que estão presas inocentemente, os que não são inocentes, que nós precisamos orar por todos, não é? Para os criminosos e os que são abatidos por um crime, não é? Porque essa é a palavra que Deus quer, é essa a palavra de Deus. E por pessoas que estão nos hospitais, por pessoas que já não têm mais ânimo para viver, pessoas depressivas, pessoas abandonadas, crianças abandonadas, pessoas que nunca ouviram um eu te amo, pessoas que estão passando por situações horríveis, tanta gente doente, tanta gente psicologicamente doente, mães que perdem filhos, pais que perdem filhos, que enterram filhos, né? E eu prefiro estar fazendo isso, sabe? Orando, lendo a Bíblia, me aprofundando cada vez mais. Se alguém precisar de oração, estou aqui, eis-me aqui, Senhora. Eu quero dizer que estou muito feliz, não é por placa de igreja, não é por religião. Eu sou uma cristã, eu sou cristã, eu creio totalmente em Deus e me entrego todos os dias para Ele, entrego a minha família, toda a provisão da minha vida eu entrego para Ele. Já disseram, será que se Jesus vai ajudá-la quando ela precisar? Eu tenho certeza que vai, tenho certeza que vai. Não é claro que nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de um teto para morar, nós precisamos das ruas para andar, e isso eu tenho, as ruas para andar, o ar para respirar. Eu tenho tantas pessoas que me amam e eu amo tanta gente e então eu estou muito feliz. Eu quero mandar assim beijos e as bênçãos do Pai para toda a minha família, que eu amo demais, gente, eu amo demais. Tem uma família que Deus me deu que é uma coisa incrível, sabe? Eu amo estar com eles. Eu mando beijos para todos os meus amigos, pessoas que realmente estiveram do meu lado, que estão do meu lado em todas as situações. Gente, gente boa demais, sabe? E para toda a gente do mundo inteiro, quem estiver me assistindo, quem estiver precisando. Eu sou terapeuta, mas também sou cristã. Eu posso estender a minha mão para ajudar vocês. Eu amo vocês todos, que as bênçãos de Deus atinjam todos vocês que estão assistindo, porque Jesus é poderoso, poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus estejam com vocês, gente. Amém. Super beijo, fui. Até a próxima.